Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje eu vou te contar os 9 principais sintomas de desatenção no TDAH que possivelmente você que tem o transtorno deve apresentar eles e como eles vão impactar no teu dia a dia. Então, se você quer entender mais sobre esse tema, fica comigo até o final. Você já tentou se concentrar em algo importante e de repente percebeu que sua mente foi para outro lugar? Se isso acontece sempre, isso pode ser um sinal de TDAH. E você deve estar se perguntando de onde vieram esses 9 sintomas. Então, eles estão presentes num guia que nós chamamos de DSM. O DSM é um compêndio que reúne os critérios de todos os transtornos psiquiátricos. Isso é muito importante porque ele busca uniformizar a comunicação entre os profissionais de saúde, de forma que aquilo que eu entendo como TDAH seja o mesmo que um colega meu. E na versão mais recente, que é o DSM-5-TR, foram definidos 9 principais sintomas de desatenção para o diagnóstico de TDAH. E agora que você entendeu o contexto, vamos direto ao ponto. Quais são os 9 sintomas de desatenção no TDAH? Primeiro, erros por descuido ou por falta de atenção. Pessoas com TDAH frequentemente vão cometer erros por desatenção, mas não porque elas não saibam como fazer, mas sim porque elas perdem a atenção em detalhes que são importantes. E alguns exemplos são esquecer a parte de uma resposta em uma prova ou enviar um e-mail incompleto no trabalho. Segundo, dificuldade em manter a atenção. Não é que a pessoa com TDAH ela não presta atenção, mas é que a sua oscilação ela flutua e ela tem uma grande dificuldade de poder sustentá-la. Claro que para isso que são coisas que não são do interesse dela. Já para coisas que ela gosta muito, ela vai conseguir perfocar. Exemplos vão ser de começar a leitura e minutos depois a pessoa perceber que ela não absorveu nada, que ela precisa reler novamente os parágrafos porque parece que ela nem estava ali. Terceiro, dificuldade em escutar, mesmo quando estão falando diretamente com a pessoa. Então você já conversou com alguém e logo depois você percebeu que não lembra de nada do que a pessoa disse? Ou que estava completamente fora de foco quando estavam te dizendo alguma coisa? Em pessoas com TDAH, isso não é desinteresse. É uma dificuldade que a pessoa tem de justamente sustentar a atenção num único foco. Exemplos disso é a pessoa necessitar que instruções que sejam passadas, tanto no trabalho quanto na escola, eles sejam novamente ditas, ou a pessoa ficar devaneando durante uma conversa. Quarto, dificuldade em seguir instruções e finalizar tarefas. Muitas pessoas que têm TDAH, elas começam uma tarefa, mas acabam deixando elas por meio do caminho, por desistir ou por se perder o interesse nela. Exemplos disso é iniciar um projeto e deixar ele pela metade e vai acabar acumulando uma série de pendências. Sabe aquelas centenas de cursos e de livros que você comprou, começou super empolgado e depois acabou deixando de lado? Isso é um nítido exemplo dessa situação. Quinto, problemas para organizar tarefas e atividades. O planejamento é um verdadeiro desafio para quem tem TDAH. E essa dificuldade ela vai se refletir em problemas para poder se organizar no dia a dia, em seguir uma rotina. Sexto, evitar tarefas que exijam esforço mental sustentável. Quem tem TDAH tende a procrastinar, principalmente em tarefas que vão exigir muito esforço mental ou foco por um tempo prolongado. Exemplos muito nítidos disso são estudar para uma prova que a pessoa não tem tanto interesse naquela área, ou preencher um relatório, ou um documento que seja mais extenso. Por falar em leitura, eu tenho um vídeo com 10 dicas para destravar a leitura em quem tem TDAH. Caso você queira assistir esse vídeo, é só clicar aqui no card acima. Sétimo, perder objetos. Carteira, celular, chaves. Você perde tudo? Isso é um sintoma clássico de quem tem TDAH. Explicando, a desorganização mental vai acabar se refletindo no ambiente físico também. E é muito comum a pessoa perder as coisas, passar pelos os lugares e ir deixando as coisas, ou ter uma dificuldade muito grande de encontrar elas na própria casa. Oitavo, ser facilmente distraído por estímulos externos. Sejam barulhos, notificações de celular, pessoas conversando ao redor, qualquer coisa pode desviar a atenção, mas não é apenas olhar para aquilo e seguir nas tarefas, mas sim ser verdadeiramente absorvido por aquele estímulo. Você está estudando e ao ouvir um som perde completamente o foco e fica devaneando naquilo. Em nono, nós temos o esquecimento em atividades diárias. O esquecimento que vai muito além de compromisso. Ele pode ser esquecer de pagar uma conta, de retornar uma ligação ou até de tirar alguma coisa do forno. E a pessoa precisar, por conta disso, de ter lembretes frequentes para poder se lembrar até de coisas mais simples.
2. E como eu havia dito, esses são os principais sintomas de desatenção, mas vale lembrar que TDAH não é só sobre desatenção. Há 2 outros grupos de sintomas que as pessoas com TDAH elas podem apresentar. É o grupo dos sintomas da hiperatividade e o grupo de sintomas da impulsividade. Alguns pesquisadores, e eu sou um deles, defendem que há um quarto grupo, também muito importante, que é a desregulação emocional. E esse grupo ele vai compreender as dificuldades em controlar as próprias emoções, como a irritabilidade intensa, a baixa tolerância à frustração, e na prática nós sabemos que isso impacta profundamente a vida de quem tem TDAH, além de ser um sintoma muito relatado pelos pacientes. E se você quiser um vídeo falando somente da desregulação emocional, por favor, coloque aqui nos comentários e vai ser um prazer poder gravar esse vídeo se você tiver interesse nele. E se eu me identifiquei com essas coisas que você falou, eu tenho TDAH? A minha resposta é não necessariamente. Esses sintomas, eles são vivências que acontecem em todos os seres humanos. Todo mundo procrastina, todo mundo esquece as coisas. Só que na pessoa com TDAH, vários desses sintomas acontecem de forma muito intensa, frequentes e que geram prejuízos muito graves na vida desse sujeito. Ou seja, é uma desatenção que foge à normalidade, que é disfuncional. E além disso, esses mesmos sintomas eles não são exclusivos do TDAH. Vários quadros psiquiátricos ou até de ordem física, eles podem cursar com os mesmos sintomas. Quadros de ansiedade, de depressão, hipotireoidismo, apneia do sono podem imitar um quadro de TDAH. E é importante frisar que não existe um único sintoma que seja exclusivo do TDAH. E aí é que é importante contar com o auxílio de um profissional capacitado para fazer a correta identificação. E você deve estar pensando agora, eu preciso de algum exame para diagnosticar o TDAH? Eu gravei também um vídeo recente em que eu explico exatamente isso. E eu vou colocar aqui no card que vai direcionar para ele. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que possa beneficiar desse conhecimento e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!